questão, né, da lembrança do Ilha do Governador, uma música que a gente está falando hoje, ser feita em uma época em que nem existia levada de samba, e na gravação ela está com uma levada sambada. O que é isso, né? O que é essa história? Quando a gente tem esse material, e estou falando aqui o material do Princípios do Choro, né, maestro Maurício Carrilho, e da Ana Paz, é uma pesquisa, né, acadêmica que virou uma publicação e uma série de discos e os livros, né, Princípios do Choro. Esse material, ele sofre uma adaptação, ou seja, muita coisa, ou quase tudo que foi recolhido nesse material foi recolhido apenas com melodias, né? E com a interpretação, né? Ou palavra mais correta, com a adaptação do Maurício, colocando assim uma harmonia nessas melodias, né? Então, quando a gente faz isso, quando acontece esse processo aí, acontece esse processo de adaptação e naturalmente um processo de opinião, né? Ou seja, o Maurício viu as músicas com a técnica dele, ele colocou uma cifra, né? Uma harmonia das músicas, né? Tem coisas que são bem óbvias, né? Dentro da harmonia, e tem coisas que não, que são interpretações, jeitos que ele optou por colocar. Eu separei algumas coisas aqui bem interessantes para a turma da base aqui, mas é óbvio que eu estou usando essa quinta-feira também para falar um pouco sobre composição e sobre as harmonias, enfim, é tudo interligado, mas eu queria falar hoje sobretudo, um contraste aqui que eu vi estudando a música de primeira e segunda parte, para o pessoal que compõe e também para o pessoal que acompanha, tá? Para vocês, são algumas leituras assim, sobre a música, tá? Olha o que acontece. Quem tiver a música na frente, quem não tiver, eu vou mandar aqui para facilitar a vida de vocês. Espera um pouquinho. Vamos abrir. Melhor que eu mandar, eu vou abrir ela aqui. Tem um segundo aqui que eu vou abrir, que eu vou assinalando para vocês, vai ficar mais fácil da gente se entender. Lembrança da ilha. Beleza. Só um segundo. Compartilhar. Beleza. Olhem só. Tá todo mundo. Me diz se chegou para ti, Adilson. Dá um okzinho só para ver se tá rolando. Tá rolando? Tá, beleza. Então vocês. Tá rolando o seguinte, olha só. Deixa eu só botar os quadradinhos aqui, preciso enxergá-los, senão eu me sinto aqui totalmente solo aqui, daí é ruim. Tá, ok. Olha o que tá rolando. Tu enxerga o meu mouse, Adilson? Enxerga? Dá um ok só pra eu ver. Tá, beleza. Então tá. Estão vendo a primeira parte aqui, tá? Da música. Aí, João, olha só. Vocês vejam que ela tem uma diferença entre a primeira e a segunda parte na construção dessa música, tá? Na primeira parte, ela tem, e eu gostaria de deixar até como exemplo assim, de construção de choro, tá? Ela é a clássica primeira parte de 16 compassos sem modulação, tá? Então é aquele choro, e daí, pô, tem um sem fim de choros que rola isso, tá? Assim, número incontável de choros em que isso acontece. Então, é o que é uma primeira parte em ré menor que não rola modulação. Ela tem a estrutura do choro de 4 frases, né? Só que não tem modulação nessa estrutura. Então, o que acontece? Temos a primeira frase rolando aqui em ré menor, né? Deixa eu dar uma ilustrada aqui para quem não. Tá? Então, primeira frase em ré menor. Segunda frase, que é o comentário, né? Ou seja, o comentário sem modulação, né? Que não foi para outro tom, né? Ela continuou ali na estrutura de ré menor. Retomamos a frase, né? E concluímos, então, na quarta frase, em cima sempre do quarto grau, né? Com a...
Tá, então, essa estrutura de choro aqui, né, é uma das mais comuns, né, que a gente vê. Embora, quando eu vá mostrar para vocês a estrutura clássica, assim, aquela estrutura padrão do choro, eu já mostro uma estrutura com a modulação na segunda frase. Essa aqui talvez seja, assim, percentualmente a que mais aparece, né? Estrutura de 4 frases, sendo a primeira a ideia, né, a segundo comentário, a repetição da ideia e a conclusão no quarto grau, né? Pensem que a gente está em Ré menor e o quarto grau Sol menor. Então, em cima, alguma pergunta, gente, em cima disso? É importante que quem não esteja ainda por dentro dessa conversa aí que a gente tanto faz sobre composição e sobre construção do choro, é importante que me questionem aí, podem abrir o microfone e questionar qualquer dúvida nesse sentido aí, porque é bom solucionar isso aí se tem alguma dúvida. Turma da percussão, eu sempre faço alusão aí à turma da percussão, que é muito bom que entendam essa estrutura aí, porque depois quando vocês forem colocar as jogadas de vocês, as historinhas de vocês em cima das músicas, é bom que saibam essa estrutura para poder bater bola, né, com o compositor, com o arranjador, né, dentro dessa estrutura. Então, importante saber separar, né, segmentar aí o choro nessas frases, entender bem o que cada uma está propondo, o que é a repetição da frase na partitura. Não entendi a pergunta aí, não sei quem é o J7, não botou o seu nome ainda, que eu não sei quem é. E a repetição da frase na partitura. Ah, o que é a repetição? Tá. A terceira frase aí, ó, J7, que eu não sei quem é. Tu vê que no compasso 1 até o 4 tem uma frase. Se tu prestares atenção no compasso 11 até o 14 ali, também tem essa frase. Tá? 11, tá certo? Não, tá errada a contagem, né? Só ver uma coisa. Tá errada a contagem. Olha essa partitura, tem um erro na contagem da partitura ali, ó. Que coisa, hein? Bem que eu vi que tava... Tu vê, eu vi que tava errado a contagem porque eu já sabia que não era nesse compasso aí. Tá errado ali o número de compasso nessa partitura, gente. Olha ali, tá marcando compasso 7 na segunda linha e não é compasso 5, né, tá? Então, assim, vamos por linhas, que vai ficar mais fácil. Na primeira linha é igual à terceira linha, tá? Eu acho que essa é a pergunta do J7. Pode falar, Léo. Não, porque já matou a charada. Isso aí lá em Floripa, o Maurício tinha nos dito que para se ligar nessa apostila, que tem muita coisa que não está sincronizada. É, tem um erro ali na contagem de compasso ali. Foi. O maestro já tinha se ligado antes de mim, mas eu vi agora, porque eu fui falar e na hora que eu falei, opa, na terceira frase não é em cima do compasso, né, tal, já tá, tu vê que a gente já vai se ligando, já vai guardando a estrutura do choro por número de compasso, fica a dica aí para vocês aí, que é importante esse detalhezinho, né. Então, mas vamos por linhas ali, por sistemas, que vai ficar mais fácil. O primeiro sistema é igual ao terceiro, né, o segundo é o comentário e o quarto é a conclusão. Isso aí eu já repeti tantas vezes na oficina que é importante que vocês estejam bem esclarecidos disso, porque isso na hora de decorar choro, aí ó, tô falando da aula de acompanhamento, na hora de decorar um choro, né, é excepcional quem já tem essa leitura, que se liga, ouve o choro, ó, primeira frase, comentário, repetição da primeira frase, conclusão. Isso nos facilita em pelo menos 30%, né, a memória, né, nos dá reserva de memória, assim, porque a gente já vai saber o que vai acontecer, a gente antecipa o que acontece, já guarda, como a harmonia da primeira linha é igual à da terceira, a gente facilita a nossa cabeça, tá? Então, comecei comentando sobre isso, essa construção de choro sem modulação, 4 frases, porém sem modulação. Agora vamos olhar a segunda parte. Já na segunda parte, é um choro já com a modulação. Ou seja, aqui já temos a segunda. Vamos dar uma só ilustrada de novo aqui. Então, primeira frase, né? Segunda frase.
Segunda frase, então, já com a modulação típica, né? Aquela modulação para o terceiro menor. Né? A terceira frase vai, né? Repetição da primeira. Ó. Terceira frase, então, igual à primeira. Deixa eu abrir a segunda página aqui para vocês. Só um segundinho. Mais um segundo. Então, segunda página. Daí, a ida para o quarto grau. Tá? Então, a ida ali pro si bemol menor 6 ali, né? Tem ali o empréstimo EM, empréstimo modal para o si bemol menor 6, clássico ali na ida no quarto grau em tons maiores. Ou seja, o que aconteceu aí, gente? Aconteceu a construção tradicional dos choros, né? Essa é a construção normal, aquela tradicional dos choros. Tá, alguém ficou em dúvida aí? Temos dúvidas, comentários aí? O que rolou aí na... Se tivermos algum comentário aí sobre essa história aí até agora, porque eu quero entrar em outro assunto ainda hoje. Eu dei uma ilustrada aqui no que aconteceu em termos de construção, tá? Na primeira e segunda parte. Se não tivermos, vamos adiante. Eu quero mostrar coisa de violão. Então, se não temos aí, vamos adiante. Tá rolando aqui, né? Eu falei... Eu falei na aula passada, então entrei no assunto da questão da levada. Porque essa música, pela época que ela é feita, a gente nem sonhava ainda com a história de levada sambada, né? E ela foi gravada lá, para quem ouviu a gravação de indicação que eu coloquei, o link, quem não ouviu ainda busque lá depois, Lembrança da Ilha do Governador, a gravação do Princípios do Choro, tá? Tem lá no YouTube, tá? Pode buscar. E ela foi gravada com a levada... alternando levada de choro com levada sambada, né? É mais ou menos o que tá rolando lá, o jeito que o Maurício gravou lá. Ou seja, uma coisa que não existia na época foi emprestada para música, porque a melodia, e daí eu falei na outra aula, não vou insistir muito aqui hoje, a melodia clama por isso, né? Ela pede, ela possibilita isso, né? Eu vi ali, antes eu estava em aula ali com o Peixe ali, com o Darcy, que acho que estão online aí, estão online, que eles estavam tocando e tocaram de outras duas formas, achei bem interessante. Eles colocaram a levada tipo polqueada, né? E ainda o Renato tinha colocado a levada de tango. Tá. Tinham feito ela meio tangueada. O que eu queria trazer hoje para mostrar para vocês, aqui eu trouxe como exemplo, vocês sabem aí, os que já estão mais curtidos aí na história do choro, que existe um disco que talvez seja o principal disco de choro, tá? Eu não gosto de marcar assim, porque isso aí vai depender, é muito pessoal, mas tem um disco que realmente é referência para todos os chorões e é tido como uma das principais gravações do choro, que é o disco Vibrações. Tá? E do Jacó do Bandolim, é uma das grandes gravações mesmo do choro. E eu vou convidar vocês, eu vou botar play aqui, eu vou convidar, quero que vocês prestem atenção em uma coisa aqui que eu vou botar. Prestem atenção, alô aí cavaquinistas, tá? Principalmente, mas tá valendo para os outros também.
Prestem atenção no cavaquinho da música, do Jonas, tá? Primeiro que isso aqui é uma obra-prima, né? Uma coisa incrível, assim, em todos os sentidos, né? Mas, alô, cavaquinistas, de novo aí. Vou botar mais uma vez aqui do começo. Prestem atenção. Alguém mata essa charada pra mim. Que levada que o cavaquinho tá fazendo? Pode abrir o microfone e falar. Polka. Pois é, né? Curioso isso, né? Porque se vocês forem perguntar para qualquer pessoa o que é o vibrações, o que é vibrações? Vibrações, que tipo de, né? Que é a dança. É um choro, né? Super choro tradicional, né? Não tem muito o que falar dele. Só que o Jonas está fazendo ali e fez em diversas situações isso também. Essa levada de polca, né? Polqueada, assim, ela tá bem, que o Peixe acabou de nos informar aí, né? Ó, levada de polca, Ezequiel botou aí pra nós. E pouca gente, tá? Pouca gente se toca, às vezes, que isso tá acontecendo o tempo inteiro no choro, que é a leitura dos instrumentistas, dos acompanhadores, que vão dar a cara pro choro. Porque ao invés dele ele simplesmente pegar o vibrações e gravar ela. Não, ele tá usando essa levada polqueada, né? Então, e combinando, né, com os violões, fazendo acompanhamento de choro. Então, essas misturas, é aí que eu queria chegar hoje, é o ponto que hoje eu queria deixar de assim, tema central aí para vocês levarem aí para vocês, que essas misturas de levadas, tá? Esses complexos aí de misturas de levadas, né, sobrepostas, né, são um ponto dos mais importantes para quando se tem esses grupos de choro, né? Quando vocês estão tocando em grupo, né? Isso muitas vezes não é nem combinado, isso não é falado, isso é uma combinação que está nas entrelinhas, né? Às vezes é marcado, mas às vezes não. O grupo vai fazendo e cada um coloca sua leitura na música e o resultado muitas vezes fica maravilhoso, como é esse disco aí que eu vou. Quem não conhece ainda, recomendo a audição dele, está disponível também no YouTube, que é o disco Vibrações do Jacó do Bandolim, que é um dos mais importantes registros do choro. E para quem curte áudio, né, curte essa história de áudio, da questão da gravação, é um disco extremamente bem gravado, inexplicavelmente, porque ao que eu sei, até onde eu sei, acho que é uma gravação de 4 canais, assim, é uma coisa bem rudimentar em termos de gravação, e tem um áudio excelente, que pouca gente consegue alcançar hoje em dia gravando, né? O bandolim, aí, João, o bandolim, ele tem uma coisa que ele é agudo, né? Ele é agudo. Hoje em dia, a galera busca muito nos instrumentos o registro grave, né? Faz aqueles instrumentos com caixa grande. Os próprios bandolins de 10 cordas, né? São instrumentos com um registro grave muito presente, né? E esse bandolim que tá gravado no Jacó é um registro agudo, né? Tu vê que ele é bem agudo, mas é um agudo bonito, né? Uma coisa difícil de explicar. Só ouvindo, vocês ouçam aí, depois com calma, a gente pode debater mais. Mas o que eu queria falar e trazer sobre essa aula aí de hoje é mostrar, então, que na lembrança da Ilha do Governador, que a gente está falando, né, fica difícil a gente tocar aqui inteira, enfim, fazer a distância, né, não dá, a gente tem delay, mas uma música que depois vocês ouçam com cuidado
e que tem esse ponto. É uma música que é do século XIX, que foi gravada com levada sambada, ou seja, tem toda uma coisa acontecendo aí, uma leitura, né? Ou uma adaptação. Até na partitura que eu mandei para vocês está escrito adaptação Maurício Carrilho. Então a adaptação não é apenas a cifra, né, da música, mas o jeito de tocar, o jeito que eles colocaram ali na música, a ponto de colocar a interpretação mesmo, né, dele ali, o jeito de eles colocarem, a leitura que eles fizeram para a música, tá? E trouxe aí esse exemplo do Vibrações para mostrar esse complexo, né, essa mistura de levadas. Pode falar, por favor. Na terceira parte, ele está modulando para o quinto grau maior, é isso, né? Aham. E olha só o que tem na terceira parte, queria mostrar aqui para os acompanhadores também, tem uma coisa curiosa. Vamos ver aqui, ó, compasso 38, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Segundinho. Mais um segundo. Share. Porque ela rola uma harmonia aqui que eu queria mostrar para vocês. Aí alguém até pode me fazer, se tiver uma interpretação diferente da minha aqui, pode, por favor, compartilhem com a galera, mas o que eu achei interessante. Aqui, ó. Olha na terceira aqui, ó. Vocês estão vendo. O que seria harmonia? Alguém pode chutar aí pelo microfone. O que seria a harmonia do começo normal, tá? Se fosse qualquer um colocaria. Qual a harmonia que qualquer um colocaria? Ali no primeiro compasso. Alguém chuta aí. Ré maior e depois o quê? Si7. Si7 não dá porque tem Ré natural. Então seria Fá sustenido menor. Mais assim provável Si menor, né? Si menor ia ser bem normal, né? Olha só. Ia acontecer normalmente, né? São aquele Si menor, né? Que é aquela... passaria batido no normal, né? Porque Si7 não ia rolar, peixe, por causa que tem o Ré natural, né? Se fosse Ré sustenido, daria. Mas é na Ré natural, então não rola, né? Mas o Si menor, sim, ó. Mas o que o Maurício captou ali, ó? Olha só, como tem um Lá sustenido ali, né, depois do Ré, ele colocou uma harmonia que ele fez a dominante, ele fez o Fá sustenido 7 preparar o Mi menor, né? Então, eu acho essa coisa, a jogada de harmonia mais diferente que tem aí nessa música, de colocação dessa música, é um acerto, assim, maravilhoso, né? Hein, Matias? Fala, João! Eu observando esse Fá sustenido 7 com sustenido 5 também, eu penso que ele fica meio que no lugar do que seria um Ré aumentado ali, né? Ou um Ré aumentado com nona, né? Porque se for abrir o acorde, mesma tem a coisa, terça, né? que é Fá sustenido, né? Tem a quinta aumentada, que no caso do Ré seria o Lá, né? Exatamente. Matou a Daí charada. teria o Mi, que é a sétima do Fá sustenido, e a nona do Ré, né? Exatamente. Pra quem não tá vendo aqui, ó. Parara, pararira. A questão é que ele mudou o baixo só, na verdade, né, João? Parara, parari. E ainda usou a condução de baixo, ainda botando Mi menor com baixo e sol. Faz a condução cromática, né? Ó. Parara, paparira, papari. Ou seja, uma coisa simples que ficou super bonita, né? Uma coisa... E saiu da mesmice que sempre é na terceira, fazer aquela harmonia básica, né? Ficou melhor de cifrar também, né? Para quem vai ler, né? Para quem vai ler, cifra na hora, né? Ré com nona, aumentar e baixo em Fá sustenido, né? Ficaria meio esquisito, né? De cifrar assim. Né? Exatamente. Alô, posso entrar na discussão aí? Esse Fá sustenido 7 com quinta... é quinta aumentada ali, né? Quinta aumentada. Acho que o Ezequiel chamou. Fala aí, Ezequiel, já te chamo, Gilson. Não sei se vocês estão me ouvindo aí. Tô ouvindo. Beleza. Me parece que talvez a ideia seja realmente utilizar uma voz aí no meio
que faça um Lá sustenido, Exatamente. Si, né? Então, diferente da harmonia que se colocar, para mim parece que a ideia é ter uma espécie de contracanto que faça Lá sustenido, Si. Exatamente, é um contracanto, né? Uma voz paralela ali que tá rolando, né? Para mostrar essa subida da quinta, né? Eu acho também que é isso. É mais ou menos o que o João falou, né? Uma subida da quinta, né? Ele tá mostrando, ele tá enfatizando a subida da quinta, só que como ele trocou o baixo ali, não ficou tão evidente que a subida era Ré, quinta aumentada, Ré com sexta, né? Como ele botou o baixo em Fá sustenido, não ficou objetivo isso aí, né? A gente falando agora, a gente somando força, aí chega à conclusão que que poderia ser isso aqui, né? Né? Fica uma subida da voz, né? Só que, claro, tá subindo essa né? Tá subindo a voz. Eu acho que é exatamente isso aí, é para harmonizar essa segunda voz que tá rolando aí, com certeza. E ficou lindo, né? Vamos combinar que ficou um diferencial na música, né? Que poderia ser uma terceira com harmonia super normal ali e ficou super especial, né? Daí realmente tem essa modulação aí que o Adilson falou, voltando à tua resposta, Adilson, tem um quinto grau aí, né? Rolou um quinto grau aí nela também. E no mais é basicamente isso que acontece. Me perguntaram também sobre os trrr, né? Tem uns TR aí nela, né? Essas músicas têm algumas coisas indicadas ali de ornamentação. Né? Não sei se tu falou, Ezequiel, trancou agora a tua voz, não sei se tu estava falando. Agora eu não ouvi. Tá, então tá. Desculpe. Porque eu vi tu... E eu não fiz ainda essa aula, posso vir a fazer, não é no dia de hoje, porque a gente está falando de acompanhamento, mas a ornamentação no choro, tá, gente? É das coisas mais importantes que existem, porque ela faz a grande diferença a gente estar tocando com ornamentação para suar choro, né? Ouçam uma vez o Vibrações ali e já vai estar explicado toda essa matéria, né? A ornamentação no bandolim, por exemplo, do Jacó, faz toda a diferença, faz a coisa do idioma do choro, né? Que está presente ali. Bueno, minha gauchada aí, alguém tem mais alguma dúvida aí? Alguma coisa para comentar? É a hora. Ô, Matias. Buenas, fala, peixe. Daria para dizer basicamente que essa música é composta de sequência? Ela tá com a sequência do choro. Nas 3 partes ela tá rolando sequências. Por isso que eu incomodo tanto vocês aí, para a gente ter em mente as sequências e principalmente fazer essas sequências e modular, né? É um exercício sempre bom aí, pegar essa cifra, tocar um tom acima, um tom abaixo, por exemplo, né? Uma coisa bem prática, para que essas mesmas sequências estejam presentes aí, claras na mente de vocês, porque na hora de tirar música, se a gente não tá com as sequências mais ou menos prontas, vira um desafio muito grande, né? Vira uma coisa de caça, assim, muito difícil, né? De procurar uma coisa no escuro. E se a gente já tem as sequências claras na cabeça, a gente fica muito facilitado para tirar o choro. O choro já vem praticamente pronto na nossa mão, a gente consegue acompanhar, às vezes, até de primeira, né? No instrumento, que é o sonho aí de todo mundo, né? Sentar na roda, sem partitura, sem cifra, sem nada, e sair tocando o repertório, né? Isso aí todo mundo gostaria. Só que, às vezes, dependendo do choro, isso não é possível. Esse choro aqui é um choro bem tranquilo para isso ser feito, né? Tem uns detalhezinhos, mas, assim, a gente consegue, conhecendo já essas sequências aí do choro, a gente consegue tocar ele meio que de ouvido, né? Depois só pegar os detalhes, as coisinhas que caíram no chão, juntar e tocar. Matias, fala, Dilson. Voltando esse Fá sustenido 7 com quinta aumentada, ele é um acorde dominante, né? Aham. Mas ele tá preparando qual? Então, se ele é dominante, ele deve ter preparado eu acho uma coisa. eu acho que a explicação mais assim clara foi a do João aí. Ele é meio que um ré com quinta, ré com aumentado, né? Ré
sustenido 5, né? Disfarçado ali com um baixo, né? Dando nome a ele, né? Eu acho que o mais fácil de entender e mais lógico também, juntando a explicação do Ezequiel aí, da condução de voz, ele tem uma segunda voz acontecendo, eu acho que é o que mais explica, na minha opinião. Se alguém tiver outra lógica aí, pode trazer, mas eu acho que isso aí é uma explicação bem clara, assim, acho que fica bem lógico. Então ele não está fazendo a função de dominante, então. Que eu posso te dizer, ele está chamando Mi menor, né? Mas a lógica dele, eu acho que é essa de ser um acorde, um Ré sustenido, um Ré com sustenido 5, né? Mas aí ele está preparando Mi menor, né? Mas ele não é Si7, né? Porque Si7 não tem Ré sustenido ali. Eu acho que isso aí mais ou menos, eu acho que a lógica é essa, tá? Do sustenido 5 ali, Ré com quinta aumentada. Né? Claro que está com baixo em Fá sustenido, naturalmente, por ser Ré maior, né? E tu cifra ele assim, fica mais fácil. Eu acho que a grande parada é o que o João falou também, que a cifra é uma maneira que nos leva a ler rápido, fácil, né? Fica mais fácil de ler ele Fá sustenido 7, sustenido 5. Fica rápido, quem vai ler, lê de primeira, já acerta. E dá que aquela coisa, talvez ele tenha tocado o acorde sem se preocupar depois ele foi se preocupar com dar um nome para ele, né? Tem isso também. Isso aí daí é a explicação que eu já falei aqui do Cristóvão Basso, né? Que eu falei que estavam fazendo uma entrevista lá perguntando, querendo explicar, que ele explicasse acorde por acorde de um arranjo dele. Ele falou, esse acorde é esse acorde, porque é esse acorde, porque eu fiz e ficou bom o som, e era isso. E muita coisa em música é isso, tá? A gente teoriza um pouco as coisas aqui, porque em muitos casos, por exemplo, esse aqui, facilita o entendimento, né? Dá uma lógica. Mas muitas vezes, isso tem que ficar claro para todo mundo, é importante esse ponto, que muitas vezes quem está arranjando não pensa na teoria na hora de arranjar. Simplesmente tu tem uma intimidade com o instrumento musical que tu já sabe que certas coisas vão funcionar e simplesmente faz. Não pensa assim que tem uma lógica, né? A gente dá nome à lógica. É bom lembrar que as coisas surgem e depois a gente encontra uma maneira de explicar elas, né? A qualquer área, né? Essa coisa científica aí. Então, pode ter sido tranquilamente isso. Inclusive, muitas vezes, surgem a partir de erros, né? Por exemplo, ele ouviu a melodia e pensou, isso aí vai para Si menor, né? E daí ele fez um Ré, Fá sustenido 7, pensando que ia para Si menor, mas não foi para Mi menor, né? Que seria uma harmonia bem normal se fosse para Si menor ali no segundo compasso. E daí ficou o Fá sustenido 7, sustenido 5 funcionou. Às vezes é por descaminho, né? Tem coisa que é por caminho e tem outras que é por descaminho, por erro, acerto e erro. Então, quando a gente explica assim, a gente não sabe o que aconteceu no momento, né? A gente dá uma explicação achando, né? Mas muitas vezes é por erro, é por aquela questão de acerto e erro, né? Yes. Fala, Marco. Bom, eu fico até com vergonha de falar aí, só tem músico profissional aí, eu sou bem tosco aí nas coisas, mas deixa eu perguntar uma coisa aqui, que é o seguinte, será que isso aí não é, o cara também não, o cara que está compondo ali, ele não pode ter pensado numa linha para facilitar a baixaria, por exemplo? Ou isso não tem nexo nenhum que eu estou dizendo? Não, eu até expliquei. Sentido, né? Vai para o sol, né? Fez uma condução, tudo se juntou, né? Isso. Fez uma condução cromática ali que funcionou também, né? Difícil de saber qual foi a origem desse caso, teria que perguntar para o Maurício que fez isso, né? Mas claro. Eu gostei eu gostei que aqui como a gente está em debate, não com alguém explicando assim friamente a coisa, a gente vai chegando em vários pontos, inclusive dá para ser utilizado, essas ideias podem ser utilizadas depois para harmonizar em outros casos, entendeu? Não importa qual foi no momento, qual foi que o Maurício pensou, mas se falou de uma condução de voz aqui, o Ezequiel falou, se falou de um acorde aumentado, preparando o próximo. Então, isso quer dizer, surgiram aqui várias ideias aí para os compositores que nem tu aí depois usarem nas músicas de vocês e usar a lógica que vocês quiserem, né? Eu que sei pouca teoria, eu faço se o som me agrada, né? Depois, um cara que nem tu bota o nome para acorde. Não, eu acho que se o som agrada é a grande parada. Agora o João botou aqui exatamente o que tu falou, ó.
o Ginga pensou na beleza da melodia e harmonia. Essa é a parada. Eu acho que isso aí é o primeiro lugar, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da música, né? É o que nos agrada. A gente faz música por essa senso estético, né? É uma coisa... E um segundo e último comentário é o seguinte: esses dias até eu estava vendo aí, não sei onde, um vídeo aí, e o certo dizia o vídeo que não é cavaquinista, é cavaquinista, porque é cavaquinho, né? Então, aos cavaquinistas e bandolinistas, né? Eu não sei, eu escutei pela primeira vez essa música, pouquinho que tu colocou ali, me parecia que ele abafava as duas notas mais graves sempre e deixava vibrando as mais agudas. E sabe o que isso me lembra? Me lembra tango argentino, que o tango argentino tem um pouquinho, não estou falando da levada, e sim o jeito de tocar nas cordas, né? É tum-tum, as mais graves, daí tim, deixa vibrando tu acha que mais tem um acento aí de... Olha, eu acho que eu não... A música é uma coisa infinita, né? Enfim. Eu sei que... Eu tenho a impressão, deixa eu só confirmar isso aqui, agora tu falou uma coisa, só para eu confirmar aqui. Tenho a impressão que o Pedro Galdino é violonista, tá? Mas só deixa eu confirmar isso aí. Eu sempre tive ele como violonista. Se não for, eu vou até me frustrar aqui com a minha conclusão aqui. Dá um segundinho. Deixa eu ver aqui. Não, é flautista, compositor. Flautista. É flautista. É porque tem tanta coisa que é parecida com coisa perfeita para o violão. Flautista. O Pedro Galdino é flautista. E outras músicas, bem, o Flauzina eu acho que é mais conhecida, né? Acho que o Flauzina talvez seja a música mais conhecida dele. Né? A gente... Tararará, porirorerurera, pararará. Tem um arranjo para oficina bem legal, a gente já tocou. Eu fiz um arranjo para ela, um dos arranjos que mais funcionou assim que eu fiz, super simples e que funcionou. A gente tocou algumas vezes aí, quem era da oficina. Então tá, gente, eu acho que é isso. Temos mais algum questionamento aí? Tô à disposição. Só para ser chato um pouco, Matias, posso? Deve. Tá. Não, só porque esse acorde chamou atenção ali, esse Fá sustenido 7, sustenido 5, tá? Mas isso é uma chatice, tá? Já vou deixar bem claro. Mas ali, ó, por exemplo, tá rolando uma incoerência entre a melodia e o acorde cifrado, né? Porque a melodia tem um Ré, né? O Ré seria o bemol 13. Então, ou a melodia pelo certo teria que ser Dó sustenido para deixar o acorde cifrado desse jeito, ou mudar a cifra para Fá sustenido 7 e bemol 13, né? Mas isso é chatice pura, tá? Não é. Tem todo sentido mesmo. Teria que pensar. Eu acho que daí talvez tenha, vou chutar, tá? Não estou falando tecnicamente. Talvez seja porque quando ele tem função de dominância, ele prefere usar o sustenido 5, e quando ele não tem função de dominância é o E13. Vou conferir isso aí. Tô devendo o negócio do Lundu. Eu fico devendo coisa em aula e às vezes não trago. Mas tá anotado aqui, eu não me esqueço também. Tá? Vamos dar uma olhada, porque isso aí eu acho que tem a ver com a função do que vem depois. Vamos ver depois, eu vou dar uma descoberta. Isso aí não é chatice nada, isso aí é importante sim, isso aí tem lógica. A gente ia começar já a olhar os negócios que eu falei aqui do linguagem também. Tem um monte de coisa pra gente olhar, e é bom que tem assunto pra caramba pra gente seguir à frente aí. E claro, gente, como sempre, eu tô sempre aberto aqui a sugestões aí, coisas que vocês queiram trazer para as aulas aí, que eu tô com bastante tempo para dar uma estudada, trazer antes também, então essas sugestões são bem-vindas. Tá bueno? Então, agradecendo aí a presença de todos, nos vemos no sábado. Tem mais um comentário aí. Por favor. João, talvez seja a questão da escala que a pessoa pensou para montar isso, né? Algumas escalas não vão ter a quinta aumentada. Normalmente, né, o acorde dominante, por exemplo, Fá sustenido 7, teria a sua quinta como Dó sustenido. Então, ficaria esquisito eu ter na cifragem a quinta natural e a quinta aumentada. Por isso, a preferência em geral de escrever
com um acorde que é dominante, que vai ter no desenho, se você vai solar a escala, Aham. fazer todo o desenho da escala, vai colocar o dó sustenido. Sim. Então o ré ali no caso ele ficaria melhor como B13 mesmo, né? Exato. Mas Ó, isso é uma questão de não é não. uma vez Agora eu acho que assisti... chegamos uma história de que sempre vai ter essa dualidade entre o pensamento de escala e o pensamento de harmonia, né? E às vezes eles ficam com duas visões mesmo. É bem normal isso aí. Se o cara estiver pensando na sequência harmônica, é uma coisa, se estiver pensando na escala da tonalidade, isso rola sempre essa dualidade. Muitas vezes a gente chega aí nessa história aí, né? Partitura de música de hoje. Eu tô compartilhando aqui. Me pediram a partitura da música de hoje. Estou compartilhando. Eu vou pedir só para baixar antes de acabar, né? Porque senão eu acho que depois não tem como pegar. Vou baixar. Eu fiz uma vez tive uma conversa, tenho contatos pessoais com o maestro Turíbio Santos, e estava uma vez conversando disso com ele, de alguém que tinha dado uma outra aula de improvisação, e ele comentou assim: agora começou a aula de química. Né, quando começa essas discussões. Não, mas elas são... É importante. O que importa é o intervalo e a sonoridade que a gente quer buscar, né? Exatamente. Eu acho que a sonoridade, todo mundo... Uma coisa em comum para todo mundo é a questão da beleza, da sonoridade, né? Esse centro estético, assim, acho que todo mundo sempre entra em acordo. Mandei aqui, tá, gente, a partitura, tá? Um abraço para todo mundo, então, aí. Ô, Matias. Fala, Henrique. Seguinte, eu fiz uma harmonia com uma letra, tá? Uhum. Eu vou te mandar pelo WhatsApp para tu dar uma avaliada. Por favor. Tá? Na realidade, não é bem um choro, né? É mais um popzinho, mas daí eu tô pensando em fazer numa versão choro também. Vamos lá, vamos tentar. Eu vou digitar e te mando daí. Manda, tenta editar também a partitura, que é bom. Tá com bastante tempo livre aí. Tá, beleza. Gente, mais algum comentário aí? Não, eu não tenho, eu tô com tempo livre aí. Se vocês quiserem perguntar aí alguma coisa que puder contribuir, não vamos indo. Ai, Adilson. Ai. Sacanagem. Então tá, gente. Abraço a vocês. Um bom dia. Até sábado. Nos vemos no sábado. Obrigado mais uma vez pela presença de todos aí. Sempre maravilhosa. Valeu, Matias. Boa tarde, pessoal.